Desde que a humanidade aprendeu a medir o tempo, existe a tentação de ultrapassá-lo. O tempo é uma das maiores fronteiras do conhecimento humano, invisível e implacável, avançando sempre em uma única direção. Pelo menos é o que acreditamos. Mas e se, em raros momentos, essa linha reta se curvasse? E se existissem pessoas capazes de atravessá-la, de ver o futuro antes que ele chegasse? Ao longo da história, inúmeros relatos descrevem experiências temporais anômalas, casos em que pessoas afirmam ter vivenciado fragmentos do que ainda não aconteceu, como se o tempo tivesse se dobrado diante delas. A ciência tenta compreender, mas a sensação é sempre a mesma. Algo misterioso acontece quando o tempo parece perder sua ordem. Um dos casos mais discutidos é o de Andrew Carlson, um homem que teria surgido nos anos 2000 alegando vir do futuro. Segundo a história, ele foi preso após realizar uma sequência de investimentos perfeitos na bolsa de valores, multiplicando uma pequena quantia em milhões em apenas 2 semanas. Quando interrogado, Carlson teria dito ser um viajante temporal do ano 2226. As autoridades riram, mas o fato curioso é que, após sua prisão, ele desapareceu misteriosamente da cela, e nenhum registro oficial do homem foi encontrado depois disso. Muitos acreditam que a história seja apenas uma lenda urbana, mas o caso continua sendo um exemplo clássico de como o imaginário coletivo é atraído pela ideia de prever o futuro. Outro caso famoso ocorreu no Japão, em 1954, quando um homem foi detido no aeroporto de Haneda, portando um passaporte de um país inexistente chamado Taured. Ele dizia viajar a negócios, e ficou confuso quando os oficiais informaram que Taured não constava em nenhum mapa. No dia seguinte, desapareceu do hotel em que estava hospedado, junto com todos os documentos que carregava. Para alguns, o caso é um exemplo de universo paralelo, mas outros acreditam que ele tenha sido uma vítima de anomalia temporal, alguém deslocado de uma realidade onde aquele país realmente existia. A física moderna oferece pistas sobre como essas coisas poderiam acontecer, ao menos teoricamente. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é absoluto. Ele se curva, se estica e se contrai conforme a velocidade e a gravidade. Em regiões de intenso campo gravitacional, como próximo a um buraco negro, o tempo passa de forma diferente. Isso significa que, em tese, é possível avançar ou desacelerar o tempo dependendo das condições físicas do ambiente. Cientistas como Stephen Hawking e Kip Thorne discutiram a possibilidade de buracos de minhoca, túneis que ligariam diferentes pontos do espaço-tempo. Embora ninguém tenha comprovado sua existência, a ideia alimenta a imaginação de que talvez o tempo seja mais flexível do que pensamos. Há também relatos de pessoas comuns que dizem ter experimentado pequenas falhas no tempo. Motoristas que afirmam percorrer longas distâncias em minutos, viajantes que descrevem ruas inteiras desaparecendo diante de seus olhos, e famílias que juram ter passado alguns minutos em uma época diferente. Um dos relatos mais intrigantes ocorreu na França, nos anos 1970. 2 professores britânicos afirmaram ter visitado o Palácio de Versalhes e, de repente, sentiram que o ambiente havia mudado. As pessoas vestiam roupas do século XVIII e a atmosfera parecia diferente, mais silenciosa e fria. Minutos depois, tudo voltou ao normal. Quando pesquisaram, descobriram que o local onde estavam coincidia com o jardim que Maria Antonieta costumava frequentar pouco antes da Revolução Francesa. Até hoje, o caso é conhecido como a experiência de Versalhes e é estudado por pesquisadores de fenômenos temporais. A psicologia também tenta entender esse tipo de evento. Alguns cientistas acreditam que o cérebro humano, ao processar o tempo, pode criar ilusões perceptivas. Nosso sistema nervoso não capta o tempo de forma contínua, mas em fragmentos. Pequenas falhas de percepção poderiam gerar a sensação de déjà vu, aquela impressão de já ter vivido algo antes. Há quem defenda que o déjà vu seja um pequeno glitch na linha temporal do cérebro, uma espécie de descompasso entre memória e percepção, o que daria a sensação momentânea de estar revisitando o futuro. Mas há casos que desafiam até mesmo essa explicação. Em 1985, um homem chamado John Titor
Apareceu em fóruns online afirmando ser um viajante temporal vindo do ano 2036. Ele descreveu com detalhes o futuro próximo, mencionando conflitos políticos, crises energéticas e mudanças tecnológicas. Muitos de seus relatos coincidiram parcialmente com eventos que realmente aconteceram anos depois. Titor dizia que o tempo era maleável e que cada viagem criava uma nova linha de realidade, tornando impossível prever o futuro de forma exata. Depois de um tempo, ele desapareceu da internet, deixando apenas teorias e perguntas. Se era apenas um personagem bem construído, ele conseguiu algo notável: fazer o mundo inteiro refletir sobre o tempo e suas possibilidades. Enquanto a ciência busca provas, o mistério continua. O físico Brian Greene argumenta que o tempo pode não existir da forma que imaginamos. Ele explica que todas as dimensões do tempo podem coexistir simultaneamente, como páginas de um livro que já estão escritas, mas que lemos uma de cada vez. Se isso for verdade, o futuro já existe, apenas ainda não o alcançamos. Nesse contexto, talvez algumas pessoas consigam vislumbrar trechos dessas páginas antes da hora, em momentos de consciência alterada, sonho ou acidente temporal. Outra explicação possível vem da mecânica quântica. Em experimentos de física de partículas, há fenômenos em que o efeito parece ocorrer antes da causa. Isso desafia completamente nossa noção de causalidade. Alguns cientistas acreditam que o tempo, no nível quântico, não segue a mesma ordem que percebemos. Se o universo é construído a partir desse comportamento, então as fronteiras entre passado e futuro podem ser mais tênues do que imaginamos. Talvez algumas consciências humanas consigam acessar esses estados de forma intuitiva, o que explicaria visões, premonições ou experiências de deslocamento temporal. Em tempos mais recentes, relatos de anomalias temporais se multiplicaram nas redes sociais. Pessoas dizem ter acordado em versões ligeiramente diferentes da realidade, onde objetos mudaram de lugar, pessoas desapareceram ou acontecimentos do dia anterior não existiam. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Mandela, em referência à falsa lembrança coletiva de que Nelson Mandela teria morrido nos anos 80, quando na verdade faleceu apenas em 2013. Alguns acreditam que isso seja resultado de falhas de memória, enquanto outros sugerem que estamos transitando entre realidades ligeiramente diferentes, versões paralelas do mesmo universo. A neurociência moderna tenta explicar as premonições como fruto de processamento inconsciente. O cérebro, capaz de analisar padrões e prever resultados, poderia gerar sensações de previsão do futuro com base em informações sutis que escapam à consciência. Mas isso não explica casos em que as previsões envolvem eventos altamente improváveis e específicos. Existem pessoas que afirmam ter sonhado com acidentes, catástrofes ou encontros antes que eles acontecessem. Quando esses relatos se repetem, mesmo os mais céticos começam a se questionar: seria apenas coincidência? No campo filosófico, o tempo é visto como uma construção da mente. Alguns pensadores, como Immanuel Kant, afirmavam que o tempo não é uma característica do mundo, mas uma forma como nossa consciência organiza os acontecimentos. Se isso for verdade, as anomalias temporais seriam falhas nessa organização, brechas onde a mente humana percebe a totalidade do tempo, e não apenas seu fluxo linear. Essa hipótese também explicaria por que esses fenômenos são subjetivos, variando de pessoa para pessoa, mas sempre deixando a mesma sensação de assombro e mistério. Para quem busca uma explicação espiritual, há quem acredite que o tempo é uma ilusão criada para permitir a experiência humana. Nessa visão, passado, presente e futuro coexistem, e certas pessoas sensíveis conseguem perceber essa simultaneidade. Elas não veem o futuro, apenas o reconhecem antes que aconteça. De certa forma, seria como lembrar-se de algo que ainda não foi vivido, mas que já existe em um plano além da nossa percepção. No fim, talvez o mistério do tempo não esteja nas máquinas, nem nos cálculos, mas na própria consciência humana. O que chamamos de anomalia pode ser apenas um vislumbre de algo que ainda não compreendemos. O tempo pode não ser uma estrada reta, mas um oceano onde passado e futuro se misturam em correntes invisíveis. E às vezes, por razões desconhecidas, alguém toca a superfície,
e sente o reflexo do amanhã. Talvez essas pessoas que afirmam ter visto o futuro não sejam viajantes, mas mensageiros de um fenômeno que ainda não sabemos nomear. Enquanto a ciência tenta decifrar o enigma, o tempo continua fluindo, silencioso e imutável. E em algum lugar, quem sabe, o futuro já está acontecendo neste exato instante, apenas esperando para ser lembrado.